A gente sabe que não é de hoje em dia que crianças foram para a guerra, não? A gente tem, por exemplo, a experiência da Guerra Civil dos Estados Unidos, onde só que as crianças, na realidade, elas não lutavam corpo a corpo, não? Eram crianças que geralmente levavam as mensagens ou tocavam o tambor. E a partir da década de 90 que vemos todo esse câmbio, essa concepção da participação das próprias crianças na guerra. E aí, então, surge essa questão, porque a gente já foi falando de criança-soldado, mas a gente não explicou para o pessoal o que é realmente uma criança-soldado. Tu poderias explicar-nos? E assim, quem define, dentro das instituições especificamente, quem define o que é ser criança-soldado? Então, a criança-soldado, ela já, com os primeiros registros, são da Guerra Civil Norte-Americana, mas também foram utilizadas crianças-soldados no Paraguai, na guerra com o Brasil. Uhum. Cerca de 3.500 crianças faziam parte do exército paraguaio e morreram. A juventude hitlerista também eram consideradas crianças, e devido a todo esse histórico, e também essas novas guerras, novos conflitos que surgiram, a ONU definiu como criança-soldado qualquer criança menor de 18 anos, menino ou menina, que faça parte de qualquer espécie de grupo armado ou força armada, regular ou irregular, em quaisquer funções, inclusive, mas sem limitar-se a cozinheiros, carregadores, mensageiros e qualquer um que acompanhe esses grupos em outra condição que não a de membros de família. Isso inclui meninas e meninos recrutados para propósitos de sexo forçado ou casamento forçado. Essa definição não se refere apenas a crianças que portam armas. Então, ela não se baseia só naquela criança que está carregando uma arma, que é um combatente. Ela abrange cozinheiros, meninas que estão ali por propósitos sexuais, espiões, aqueles que cuidam de minas terrestres, porque tem muitas que são empregadas só para isso, para enterrar minas terrestres. Então, é todo um espectro que envolve a proteção da criança. Nos documentos que também que trocamos até para poder fazer nosso bate-papo, não? Estava lendo que em 2014 havia mais ou menos 23 países que possuíam crianças soldado envolvidas nos seus conflitos armados. Mas já em 2015, com a Child Soldier, vai aumentar o número para 29 países. E esses países estão distribuídos, voltando a repetir, justamente no hemisfério sul, não? Vamos encontrar, então, os países da África, países do Oriente Médio, da Ásia, da América e da Europa. Assim, só para ilustrar a nossos espectadores, vamos passar o mapa aqui para eles e eles vão ver, mas a gente vai ver que o maior número de crianças, soldados, estão concentrados, então, na África, não? E são por essas questões técnicas que tu mesma vas dizendo, são por questões também políticas de revolução e de tentar questões de libertação nacional também que a gente vê. E o segundo continente, então, que tem mais crianças, soldados, também seria a Ásia. Mas aí nos chama a atenção que, por exemplo, vou deixar um pouco a Europa do lado, e vamos nos concentrar no nosso continente americano, especificamente Sudamérica. E vamos ver então que Sudamérica vai ter a Colômbia como o único país que recruta crianças soldados. Por que decidiste estudar a Colômbia? Então, justamente porque a Colômbia ela é fora do espectro que a grande maioria dos pesquisadores olha quando pensa em criança-soldado. Para mostrar que criança-soldado não é um fenômeno regional do continente africano, para mostrar que ele acontece no mundo todo. E que os estados, que é quem deveria proteger essas crianças, muitas vezes a sua legislação interna, ela permite o recrutamento de crianças, desde que com a autorização dos pais, por exemplo. O próprio Tribunal Penal Internacional permite o recrutamento de maiores de 15 anos.
legislação. A Colômbia, ela faz uma ressalva nessa legislação internacional, falando que no seu país, somente maiores de 18 anos podem ser recrutados. Ela faz uma ressalva. Mas muitos outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, França e Rússia, permitem o recrutamento a partir dos 16 anos. Então, dentro das suas forças armadas. Então, esse também é um dos motivos porque elas devem ser estudadas pelo mundo inteiro. Porque muitos países permitem o recrutamento, desde que seja em consentimento com os pais, dentro das suas próprias forças armadas. Mesmo a legislação internacional, mesmo o Tribunal Penal Internacional, botando um limite, e a ONU também botando o limite de 18 anos. Como todo mundo sabe, a Colômbia já tem há mais de 50 anos um conflito interno, um conflito armado, que é dado por grupos considerados paramilitares, e entre eles temos a FARC. Vou dizer o nome em espanhol, não? São as Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia. Então, pensando nas FARC, me veio à cabeça a seguinte questão. As FARC, dentre todos esses grupos revolucionários que a gente observa na Colômbia, é a que mais usa crianças soldados ou não? Qual o perfil dessas crianças que a FARC também, no caso de ser positivo, né? Qual o perfil dessas crianças que as FARC recrutam? Sim, as FARC é o principal grupo recrutador, existem outros, quase todos eles recrutam crianças, mas muitos já estavam em processo de paz, né, com o governo, então ocorreu a desmobilização e a reintegração dessas crianças na sociedade. Mas as FARC é a que mais recruta crianças. Qual o perfil dessas crianças? São crianças justamente em questão de vulnerabilidade. Elas moram em regiões de fronteira, então não é no meio urbano. O Estado, existe um vácuo do Estado bem naquela região, porque é uma região de floresta, então o Estado não fornece muita estrutura de educação, de alimentação, de saúde. Então, a única forma que essas crianças e até as próprias famílias encontram para sobreviver é participar do grupo armado. Então, principalmente essa questão de vulnerabilidade e incapacidade estatal de chegar nessas crianças.